Olá, meus amores, tudo bom? Meu nome é Juliana Gabriel, eu sou médica endocrinologista e esse vídeo faz parte do especial sobre a paratireoide e o metabolismo do cálcio, vitamina D, PTH e dos ossos. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre uma doença da paratireoide chamada hipoparatireoidismo. Na verdade, esse termo hipo significa pouco e significa que a sua paratireoide está funcionando pouco, ou seja, não está produzindo PTH suficiente, que é o hormônio da paratireoide. Para você entender melhor esse vídeo, é muito importante que você assista ao primeiro vídeo da nossa série, onde eu expliquei um pouco mais sobre esse eixo da paratireoide, do PTH, da relação com o cálcio, com a vitamina D. E também é importante sempre deixar esse recadinho, né, que eu sempre faço no começo dos vídeos, de lembrar que o objetivo desse vídeo é trazer informação e não substituir a avaliação do médico, tá? Então, se você tem o hipoparatireoidismo ou se você está desconfiando que você possa ter uma deficiência de cálcio ou um cálcio baixo no sangue, de acordo com os sintomas que eu vou descrever ao longo desse vídeo, é importante que você consulte um médico para te ajudar, tá? Bom, então vamos começar, sem mais delongas, falando sobre o que é o hipoparatireoidismo. Então, esse termo significa que existe uma doença que leva a uma falta do cálcio no sangue, que a gente chama de hipocalcemia, ou seja, o cálcio baixo no sangue. Essa doença ela é causada por uma diminuição da função das paratireoides, ou seja, por algum motivo, a glândula paratireoide para de produzir o seu hormônio PTH, e isso faz com que o cálcio no sangue comece a cair, tá? Existem outras causas de cálcio baixo no sangue, mas quando isso é causado por uma falta de função, né, uma hipofunção da paratireoide, a gente chama isso de hipoparatireoidismo, tá? Esse distúrbio do cálcio, na verdade, é um distúrbio relativamente comum, tanto em pacientes ambulatoriais, ou seja, aqueles que vão em consultório, no posto, quanto em pacientes hospitalizados, tá? Mas em pacientes internados, o cálcio baixo, ele pode ocorrer em até 88% dos casos. Então, a hipocalcemia, ela é relativamente comum no nosso meio. Se essa hipocalcemia é aguda, ela tem risco de vida, né? Se acontece de uma hora para outra, isso pode ser muito grave, essa deficiência de cálcio no sangue, e requer um tratamento hospitalar. Mas se ela acontece lentamente, como é o mais comum no hipoparatireoidismo, ela pode ser completamente assintomática, ou tem sintomas muito leves, que é o que eu vou explicar para vocês agora nesse vídeo. Então, o cálcio baixo, como eu falei, ele pode ter várias causas, mas a mais comum é o hipoparatireoidismo. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele agora, tá? Então, o que causa o hipoparatireoidismo, né? Qual que é a principal causa dessa falta de funcionamento da paratireoide? As duas principais causas, então, são, primeiro, as doenças da paratireoide, por exemplo, uma inflamação autoimune. Então, vocês que me acompanham aqui no canal, vocês sabem, a gente já fez vídeo sobre a tireoide, por exemplo, e da mesma forma que a tireoide tem o hipotireoidismo e a principal causa dele é a tireoidite de Hashimoto, a gente também tem doenças autoimunes afetando a paratireoide, levando ao hipoparatireoidismo. Também existem outras doenças que podem afetar a paratireoide, levando ao seu mau funcionamento, tá? Mas a mais comum, por incrível que pareça, é a retirada cirúrgica da paratireoide, seja intencional, né, por uma cirurgia de hiperpara, que é o tema do próximo vídeo, seja, por exemplo, inadvertida durante uma cirurgia de tireoide. E a paratireoide ela é tão pequenininha e muitas vezes ela está dentro da tireoide que essa retirada cirúrgica ela pode ser realmente acidental, porque o cirurgião não tem como saber que ela está dentro da tireoide. E às vezes, durante uma cirurgia de tireoide, acaba saindo a paratireoide junto, tá? Um dos principais diagnósticos diferenciais de um cálcio baixo, além do hipoparatireoidismo, é a deficiência de vitamina D, tá? Então, assim, das causas mais comuns de hipocalcemia, que é o cálcio baixo no sangue, a gente tem, em primeiro lugar, a deficiência de vitamina D e, em segundo lugar, o hipopara. Elas são as mais comuns, tá? A grande diferença é que no hipopara, o cálcio está baixo e o PTH também, porque, na verdade, é a falta do PTH que está fazendo o cálcio ficar baixo. Já na deficiência de vitamina D, o PTH vai estar alto, tentando compensar esse cálcio baixo. E é muitas vezes a dosagem do PTH que vai fazer a diferenciação entre essas duas condições. Certo, meus amores? Bom, o que acontece no corpo, então, quando a gente tem o hipopara, essa doença, né?
a gente tem, então, o cálcio baixo, né, que é essa hipocalcemia, levando a um quadro que a gente chama de... É um nome feio, tá? Mas vou explicar, fiquem tranquilos. É um quadro de hiperexcitabilidade neuromuscular. Então, o que significa isso? Como a gente viu naquele primeiro vídeo da série que eu falei para vocês, o cálcio ele é muito importante não só para a formação dos ossos e dentes, mas também para função muscular e para a transmissão do impulso nervoso. E quando você tem cálcio baixo no sangue, é como se o músculo e os nervos ficassem assim, em estado de choque, e eles começam a acabar funcionando demais. Isso pode levar a sintomas, por exemplo, como o endurecimento dos seus músculos, como alteração, inclusive, do músculo cardíaco, tanto por conta do músculo quanto por conta da condução dos nervos, né? E algumas alterações neurológicas que eu vou especificar já já. E se você tem pacientes que não tratam, né, esse hipoparatiroidismo, isso também pode começar a ocorrer deposição de cálcio em lugares que não deve, é mais comum no hiperpara, mas no hipopara e na hipocalcemia também. E também aumenta o risco de formação de catarata. Olha que interessante como afeta o corpo quase inteiro, né, meus amores? Então, vamos falar um pouquinho mais dessas alterações neurológicas, ou seja, dos nervos. Quando essa hipocalcemia, né, quando esse hipoparatiroidismo é leve, a gente pode ter sintomas como, por exemplo, irritabilidade, ansiedade, depressão, fadiga, né, o cansaço, e até o aumento dos reflexos. E em casos mais graves, pode levar a um quadro de demência, convulsão e até a morte. No caso das alterações cardíacas, em casos leves, né, você pode ter alteração na condução do coração, arritmias do coração, e em casos mais graves, podendo levar a disfunção do coração e até insuficiência cardíaca, tá? Quando essa hipocalcemia ela é muito, muito grave, ela vai afetar esse músculo, na verdade, através da condução nervosa para esse músculo, podendo levar a um quadro de tetania, ou seja, um endurecimento dos músculos a ponto, inclusive, de não permitir a respiração. Por isso que os quadros agudos e graves, eles têm que ser tratados no hospital. Certo, meus amores? Então, aqui um quadrinho para mostrar para vocês os principais sintomas da hipocalcemia, que é essa hiperexcitabilidade neuromuscular. E se tem alguém da área da saúde aí me ouvindo, lembrar que existem alguns sinais no exame físico que a gente faz, como, por exemplo, o sinal de Chebosek e Trousseau, que eu não vou explicar aqui nesse vídeo, mas quem é da área da saúde vai me entender. Podendo levar, então, a convulsão, alterações mentais e até um quadro de tetania, que é esse endurecimento do músculo. E aí, como que a gente descobre, né, esse hipopara? Então, a gente suspeita do hipoparatiroidismo quando, primeiro, né, o cálcio está baixo no sangue, como eu falei, a causa mais comum é a deficiência de vitamina D e o hipopara, então a gente sempre vai pesquisar um ou outro. Quando o PTH está baixo, junto com o cálcio baixo, desde que a vitamina D esteja normal, e a gente já praticamente entende que é o caso de hipoparatiroidismo. Em todas as pessoas que fizeram cirurgia de tireoide, ou seja, a incidência do hipopara, né, da retirada acidental da paratireoide durante as cirurgias de tireoide, não, ela é baixa, não é tão frequente. Mas mesmo assim, a gente deve avaliar todas as pessoas que passaram por uma cirurgia de tireoide, quadros de convulsão inexplicada, principalmente se tiver presença de calcificação no cérebro, que é aquela alteração que eu falei para vocês que pode dar na tomografia, no exame, né, de tomografia ou ressonância do sistema nervoso central. E em casos de alteração cardíaca associada a sintomas neuromusculares. Então, esses são os principais casos em que a gente avalia, né, nós médicos avaliamos se tem a presença do hipoparatiroidismo ou não, tá? E quando é suspeita, o que a gente faz, né? O que o médico vai fazer? O médico, então, ele vai pedir os exames laboratoriais, de uma forma geral, inicialmente, a gente vai avaliar sempre o cálcio, o PTH e a vitamina D, mas a gente também pede outros exames que são mais aprofundados, tá? Se esses exames iniciais são suspeitos, muitas vezes o médico que está avaliando, às vezes não é o endocrinologista, ele pode ser o clínico geral, o médico de família, ou até às vezes o neurologista, o cardio. No caso de exames alterados, precisa ter uma avaliação do especialista, que é o endocrinologista, para que a gente possa aprofundar esse diagnóstico, entender o que está acontecendo e começar o tratamento, tá? No caso do hipopara, os exames de imagem não são tão importantes, então não precisa fazer ultrassom, raio-x, densitometria. Nesse caso, a gente acaba não fazendo. Não é o mais importante. O mais importante é a confirmação laboratorial. Mas a gente pode precisar fazer algum exame dependendo da suspeita que a gente tem. Certo, meus amores? E aí lembrar, né? Sempre a partir da suspeita do hipoparatiroidismo,
precisa da avaliação do médico endocrinologista para aprofundar essa suspeita e fazer esse diagnóstico, tá? E aí, qual é o tratamento, né? Então, independente da causa do hipopara, o principal objetivo do tratamento é normalizar o cálcio no sangue. Para isso, a gente geralmente lança a mão da reposição de cálcio, e é claro que é importante ter uma boa ingesta de cálcio na alimentação, mas no caso específico do hipopara, muitas vezes a alimentação não é suficiente, sendo necessário fazer uma suplementação extra de cálcio, e isso o médico endocrinologista vai saber prescrever. E, geralmente, a gente também tem que prescrever a vitamina D ativa, que é o calcitriol, que é uma vitamina D que ela é feita especificamente para casos de hipoparatireoidismo, e é um tratamento que é caro, mas é coberto pelo SUS, ele é fornecido pela farmácia de alto custo, aqui no Brasil, se é que você está me assistindo aqui no Brasil, né? E esse tratamento, ele deve ser orientado sempre por um médico endocrinologista, tá? É muito importante no hipopara monitorar também os níveis de fósforo. Eu não tinha falado do fósforo até agora para não confundir a cabeça de ninguém. Mas o que acontece no hipopara é que o cálcio fica baixo e o fósforo fica alto. E esse fósforo muito alto, ele pode ter problemas. Então, por isso que eu falei que outros exames são importantes, que a avaliação do endocrinologista é importante, porque essa relação entre o cálcio e o fósforo precisa ser monitorada bem de perto. Mas, de uma forma geral, o tratamento é feito com a reposição de cálcio e da forma ativa da vitamina D, que não é aquela comum que a gente vê na farmácia. É uma forma especial, que tem sim na farmácia para comprar, mas que também é fornecida pela farmácia de alto custo, certo, meus amores? Lembrar, mais uma vez, que se essa hipocalcemia, né, que essa queda do cálcio for muito aguda, é muito importante que a pessoa vá para o hospital pelo risco de arritmia, de tetania, que é esse endurecimento dos músculos, e até de morte por dificuldade de respirar ou parada cardíaca. Então, se a queda do cálcio é muito rápida, tratar no hospital. Se ela é lenta, ela pode ser tratada em consultório, em consulta ambulatorial comum, sempre, né, de preferência por um médico especialista, tá? E aí, se não tratar, né, quais são os riscos? Por que eu coloquei esse slide aqui na nossa mini aula? Porque eu já vi pacientes falando, mas eu não sinto nada, eu tenho mesmo que ficar tomando esse remédio? O grande problema é que, por mais que os sintomas sejam leves, a gente sabe que tem alterações neurológicas podendo alterar a qualidade de vida e podendo levar até quadros mais graves, como a convulsão. Pode ter problemas cardíacos, podendo levar a arritmia e até a insuficiência cardíaca. Pode ter a calcificação de órgãos, em especial o cérebro, aumentando o risco de convulsões. E outros, como, por exemplo, uma fadiga crônica, uma dificuldade de concentração, uma piora de qualidade de vida. Então, é sempre importante tratar essa condição, certo, meus amores? Mais uma vez, né, esse vídeo não tem a pretensão de abarcar todos os detalhes do hipopara e muito menos de substituir a avaliação do médico. É mais para trazer informação para vocês, para que vocês possam conhecer um pouco mais sobre essa doença e entender, talvez, se esse for o seu caso, o que pode estar acontecendo com o seu corpo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço muito vocês que me acompanham por aqui. Se você gostou, não esquece de dar aquele joinha aqui para mim, se inscrever no canal Endocrinologia para Todos no YouTube. Se você está me vendo no Instagram, não deixa de me seguir aqui, doutora.juliana Gabriel, e a gente se vê nos próximos vídeos. Um beijo bem grande, amores. Tchau, tchau.